E o Abrolhos Rural veio falar de uma temática bastante diferenciada e muito interessante, que é a ecoterapia. E para falar um pouquinho sobre isso, está ao meu lado o Major Silvio Nunes, que é subcomandante aqui do 13º BEIC, onde acontecem as sessões de ecoterapia. Então, Major, fala para a gente a importância, né, do 13º BEIC ter abraçado esse projeto da ecoterapia. Olha, a ecoterapia é uma atividade extremamente importante para o sul, extremo sul, né, do estado da Bahia, tendo em vista que a demanda de crianças que necessitam desse tipo de tratamento é muito grande. E o 13º Batalhão, ele abriu, né, as portas das suas instalações, entendeu? Apoiando e entrando como parceiro, inclusive fazendo de tudo para que outros parceiros sejam agregados à atividade, porque realmente elas precisam bastante de incentivo, precisa de ajuda, certo? É um projeto que não é remunerado, as pessoas são voluntárias na maioria dos casos, certo? Então nós temos aqui uma equipe multidisciplinar que cuida de todas essas crianças e cuida também desses animais. A função do 13º Batalhão de Ensino, além de formação de policiais militares, especialização daqueles policiais militares que também já estão em atividade, é trabalhar junto com a ecoterapia de forma que a gente possa ter uma sociedade melhor e uma sociedade mais saudável, mais sadia aqui no extremo sul da Bahia. E dando seguimento, né, a esse assunto que é bastante interessante, agora a gente vai passar para a parte um pouquinho mais técnica. Está ao meu lado aqui a Mirela Silva, que é psicóloga e coordenadora da equipe de ecoterapia do 13º BEIC. Então, Mirela, vamos esclarecer primeiro, né, o que é a ecoterapia? Bom dia, Débora. Obrigada por estarem aqui novamente. A ecoterapia é uma técnica de reabilitação física e mental que utiliza o cavalo como principal agente terapêutico. E de que forma, assim, de uma maneira mais efetiva, o cavalo atua nessa terapia? A gente utiliza o cavalo, quer dizer, a ecoterapia ela existe a partir do cavalo, porque utilizamos o seu movimento, que é um movimento tridimensional, que é um movimento semelhante ao andar humano. Quando a gente utiliza o cavalo ao passo, ele passa um estímulo para a criança, para o praticante, que produz uma sensação de que quem está lá em cima está também andando, certo? O movimento tridimensional é aquele que vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então é muito semelhante ao andar humano. Então isso promove no praticante estímulos sensoriais que faz com que restabeleça aquilo que já não está funcionando muito bem, ou acorde, né, aquilo que está adormecido, ou até inicie uma ação que ainda não existia nele. E isso é feito através do estímulo que o cavalo transmite. Percebi que você chama o que na nossa visão seria paciente, você chama de praticante, né? Por que essa nomenclatura? Porque ele pratica a ecoterapia. Então é só uma terminologia. E hoje vocês atendem que tipo de praticantes, né? Que tipo de patologias são tratadas com a ecoterapia? Então, no nosso centro, hoje, a gente tem um número de praticantes, um número maior de crianças com autismo, né? Temos também síndrome de Down, temos paralisia cerebral, temos déficit de atenção, mas o nosso número maior tem sido de autistas. Hoje, quantos praticantes vocês atendem? 32 crianças estão inscritas em atendimento, mas temos uma lista de espera grande. Então, Mirela, falando um pouco, quais os resultados, né? Quanto tempo o praticante ele começa a perceber, ou a família começa a perceber as melhorias? Então, Débora, cada caso é um caso, né? Mas, no geral, a gente percebe que uma criança ou uma adolescente, quando ele começa a praticar a ecoterapia, ele tem ganhos muito rápidos, né, e em várias áreas. Quando uma criança chega aqui com uma demanda física, que a gente faz um trabalho na área da fisioterapia, da educação física, a gente não fica focado apenas naquele problema. Então, a criança, ela se desenvolve como um todo. A partir do momento que ela chega, pelo espaço físico que ela está inserida, pelo contato com o animal, pelo contato que ela estabelece com a equipe, que é uma equipe grande. Então, isso faz com que acelere um pouco mais a sua melhora.
Então a gente não tem um prazo, né? Mas é muito rápido, coisa de 3 sessões depois do início, a gente já consegue perceber uma melhoria bem significativa, e isso através da fala da família, né? Como que essa criança está em casa. Os irmãos também fazem um depoimento aqui muito interessante, de que começa a brincar um pouco mais com o seu irmão. Então é bem rápido. E fala pra gente, agora a gente tem uma ideia, né, que terapias, no geral, elas não têm contraindicação. Mas, na verdade, algumas terapias têm contraindicações. A ecoterapia tem contraindicação? Tem, e isso é muito importante. Uma das nossas preocupações maiores é em relação à contraindicação. Quando a gente recebe uma criança, ela recebe com uma indicação. Mas nós avaliamos exatamente para entender se essa criança está apta ou não para receber o atendimento, né? Então, são contraindicações de todas as áreas, né? Da área física, da área psicológica. Então, a gente tem que estar com esse entendimento. Não é porque a ecoterapia é uma técnica encantadora, que tem resultados maravilhosos, que a gente faz vista grossa para a contraindicação, porque pode agravar ainda mais o quadro desse praticante. Ok, Mirela, agradeço a sua participação aqui com a gente e daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho sobre a ecoterapia. E a gente vai falar agora sobre a parte da fisioterapia, né? E especificamente está comigo aqui a Mariana Guerra, que é fisioterapeuta especialista em ecoterapia. Então, Mariana, fala pra gente desses estímulos, né? Como é que a parte física ela é trabalhada a partir do cavalo? O cavalo, ele tem um movimento muito particular, né, que a gente chama de movimento tridimensional, e esse movimento é similar ao da marcha humana, então ele promove estímulos para quem está montado. E aí, a partir desses estímulos, a gente consegue desenvolver coordenação motora, equilíbrio, fortalecimento muscular. Aqueles praticantes que são cadeirantes ou que, por algum motivo, não têm a marcha, né, ainda 100% formada, através dos estímulos do cavalo, a gente consegue que esse praticante perceba esses movimentos e assim a gente consegue ir evoluindo sessão a sessão para melhorar e aumentar essas respostas motoras. Então, vocês fazem esse acompanhamento motor tanto sobre o cavalo como em terra plana? Sim, mas sempre envolvendo o cavalo. A gente não faz aqueles atendimentos de fisioterapia convencional, né, dentro de consultório. Aqui na ecoterapia não, a gente usa sempre o cavalo, seja na montaria ou em solo, mas sempre buscando esse vínculo com o cavalo, com o animal. E existe algum risco para o praticante? Tem, assim como tem indicações, também tem as contraindicações, né? Então, antes do praticante ele ser admitido aqui no centro de ecoterapia, ele passa por uma triagem, por uma avaliação, para a gente avaliar as indicações desse praticante, mas também as contraindicações, né? Como, por exemplo, crianças que têm algum déficit na coluna, que a montaria pode, ao invés de melhorar, pode prejudicar, e algumas crianças também que ainda estão em fase de amadurecimento da musculatura e da coluna cervical, como crianças com síndrome de Down antes dos 2 anos de idade, não tem a indicação ainda, por oferecer esse risco de lesionar e de machucar, né? Então a gente tem esse cuidado para, na admissão, a gente ter, além da indicação, ver se a criança não tem nenhuma contraindicação que possa piorar o quadro. Claro que não poderíamos deixar o principal ator da ecoterapia de fora desta matéria. O Centro de Ecoterapia conta com 2 exemplares para os atendimentos. Landarim e Xerife são os grandes atores principais de todo o processo. Então, Pedro, fala um pouquinho para a gente das características desses 2 animais. Então, aqui temos o Landarim, né? Cavalo médio porte, altura mediana, né? Temos as características dele, que são os passos, né? Temos o antepista, o transpista, entendeu? Que são os passos curtos e os passos longos, né? E aqui, detalhe, eles são machos, né? Landarim e o Xerife, ambos os 2 são capados, né? Para trabalhar na ecoterapia eles precisam ser capados por conta do temperamento deles.
E aqui nós temos o xerife, né? Cavalo jovem, né? Potro, tem em média 3 para 4 anos, entendeu? Tá começando agora na ecoterapia. Estamos fazendo aí com os meninos pela idade de 15 a 20 anos, já estão bem mais desenvolvidos, né? Fazendo aqui os cones, os tambores, que no caso tem o esporte, né? A prova de tambor. Trabalho bastante a lateralidade, nos cones, a esquerda, a direita, o modo de parar também. Jovem, né? 3 a 4 anos, um pouco mais alto só que Landarim. Pela idade ele é um pouco arisco ainda, mas está em desenvolvimento. E como é que vocês fazem, Pedro, para adestrar esses animais para que eles possam conviver em tranquilidade e passar essa tranquilidade também para o praticante? Então, nós temos que fazer a montaria neles, né? Fazer montaria nele todo dia é essencial. Fazer os alongamentos, né? A gente trabalha também com alongamentos, né? A gente levanta as mãos e as pernas, né? Trabalha todo de manhã e de tarde no circuito, a gente chama de picadeiro aqui, entendeu? Tem que ter esse procedimento, tem que montar sempre. Atualmente são atendidas 32 crianças no Centro de Ecoterapia do 13º BEIC em Teixeira de Freitas. E há uma lista de espera com mais de 60 futuros praticantes aguardando uma vaga. Se você se interessou e quer conhecer mais a respeito da ecoterapia, entre em contato com a Mirella e agende uma visita. Pode ser pelo telefone 73 988081969 ou pelo Instagram @ecoterapiatx.